Fala pessoal, meu nome é Salvino, esse aqui é o Arquitetando, podcast que foi criado para inspirar, conectar e gerar conhecimento em duas áreas muito importantes da nossa sociedade, a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com um especialista, André Manara, da Estúdio 2. André, muito obrigado pela tua participação, por estar aqui com a gente. Já começo pedindo para que você se apresente para nós, diga da onde que surgiu a arquitetura na vida do André, como que nasceu a Estúdio 2, se já nasceu como Estúdio 2, e tá contigo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Salvino. Meu nome é André Manara, André Augusto Manara. Sou arquiteto formado pela UFSC há 25 anos, então já vem uma boa caminhada. Mas a arquitetura corporativa é algo que nós adotamos ela como premissa do escritório há uns 10, 11 anos aproximadamente. O escritório não surgiu como Estúdio 2, Estúdio 2 foi uma reformulação da nossa marca, e não só da marca em si, do desenho, do logotipo e tal, mas da forma que a gente começou a enxergar a arquitetura de uns tempos para cá. Então o escritório surgiu como Mais 2 Arquitetura. Tivemos sucesso no tempo em que foi Mais 2 Arquitetura, mas chega um determinado momento que a marca amadurece, nós amadurecemos, e aí foi onde nós definimos reformular. A mudança foi uma mudança sutil, porque se tu pensa Mais 2, Estúdio 2, tu tem ali uma certa relação, mas o DNA e a parte, vamos dizer, a parte interna, ela mudou completamente, assim, sabe? O entendimento do nosso mercado, principalmente o posicionamento do escritório perante isso, e posicionar o escritório é fundamental no sentido de você focar, porque a arquitetura te dá muitas possibilidades. Trabalhar residencial, trabalhar corporativo, trabalhar varejo, e se você não foca, você não se especializa, né? Você você não se aprofunda, né? E hoje o nosso livro de cabeceira são catálogos de cadeira, catálogos diferente, né? Um catálogo de decoração, não é mas são coisas que fazem sentido para nós, assim. Então para nós foi super importante essa mudança, aconteceu o ano passado. Veio também junto com o movimento que nós fizemos, nós montamos um ambiente corporativo na Casa Cor, que foi bastante elogiado e bastante no qual a gente conseguiu colocar coisas que talvez a gente não consiga colocar no nosso dia a dia dos projetos, mas ali a gente mostrou o nosso novo olhar sobre esse mercado corporativo. E foi bastante positivo. Eu acho que o ano passado foi um ano desafiador, acho que esse ano também será, né? Devido a todas as intercorrências que todos sabemos. Sim. Mas a partir do momento que eu sei quais são essas intercorrências, o que eu vou fazer para que elas não me atropelem, é o nosso pensamento. Legal. Então a gente está nessa pegada. Bacana, e até pegando o gancho, né? Entendo que para conseguir ter essa antecipação desses problemas que a gente sabe que pode acontecer, existe um nível de planejamento e um nível, assim, muito interessante interno da tua equipe hoje para que, né, isso aconteça. Como é que funciona lá? A gente estava batendo um papo aí antes e, poxa, existe bastante processo, existe hoje uma metodologia que vocês usam dentro do escritório, até porque vocês estão posicionados numa arquitetura corporativa, né, que, pelo que a gente sabe, é muito mais racional do que emocional, que é o residencial, né? Como é que funciona isso lá dentro hoje, André? Hoje a gente tem, principalmente assim, entender que a arquitetura, a gente lida com pessoas. E a gente vai lidar com os mais diversos tipos de pessoas. Essa é uma premissa básica nossa. Desde o cliente, né, que tem seus desejos, suas angústias, suas dores. Então, essa etapa de briefing é uma etapa muito particular e muito meticulosa. De uns anos para cá não, no último ano, a gente vem se valendo muito das ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar nesse momento. Porque elas buscam atalhos ou aprofundam alguns assuntos que a gente demoraria muito tempo para fazer isso. Então, análises, qual o perfil do cliente que eu vou lidar, um estudo posterior, um estudo anterior do cliente antes de eu conversar com ele, para já chegar sabendo. Então, tudo isso a gente vem usando algumas ferramentas que nos ajudam nesse processo. E o processo do projeto como a gente trabalha com empresas, e a grande maioria das empresas já tem um branding, já tem uma identidade própria e tal, a gente tenta mergulhar nesse universo deles, tentando exprimir o máximo de informações possíveis para que o projeto e cada projeto
tem que ficar a cara do cliente. O nosso desejo é que no final, quando nós entregamos o ambiente pronto, corta-se a fita da porta e o ambiente tem a cara do cliente. É claro que eu vou colaborar com a minha experiência de todos os outros projetos que a gente já fez, mas o cliente tem que se sentir participando daquele processo e não um ambiente inóspito que, né, que não tem essa característica. E nesse caminho, né, do processo de projeto, posso dizer assim, 5 itens que eu acho que são importantes dentro desse processo que a gente tenta entender, principalmente o escritório pós-pandemia, né? Porque mudou bastante. Tem o híbrido, tem uma série de modalidades que hoje antes não existiam, né? E a gente atende uma série de empresas de tecnologia que hoje lutam para trazer as pessoas de volta a trabalhar. Lutam até por uma questão de criar a cultura dessas pessoas que foram contratadas durante o processo de pandemia e que trabalham desde então em casa. E você cria a cultura trazendo eles para próximo do espaço, né, do espaço de trabalho. Então, requalificar esses espaços de trabalho, nesse sentido, nos fez pensar no item número 1, que é a questão do ambiente de trabalho, não só como um ambiente funcional, no qual tu senta numa mesa, numa cadeira, porque isso hoje os supermercados estão se especializando em montar espaços para as pessoas que trabalham em casa, home office, virem trabalhar no supermercado, consomem um café, consomem um salgado, e você tem isso. Então, assim, e aí você pensar o espaço corporativo só como isso, eu acho que é muito raso. Então, pensar o espaço corporativo como experiência, e experiência desde a entrada em todos os processos dentro dele, visando o bem-estar das pessoas que vão trabalhar, porque são diversas, nós temos diversas gerações, né? Então, geração Z, geração Y, geração... Então, todas essas gerações, elas têm particularidades que no ambiente de trabalho, de alguma forma, elas têm que ser atendidas. Então, a gente tenta tratar o espaço corporativo não só como um ambiente funcional, estético, mas principalmente como esse ambiente de experiência, que vai trazer esse olhar mais completo dentro do espaço. Um segundo momento, que para nós é interessante, porque a gente também dentro do escritório, a gente tem um viés trabalhando com varejo. E o varejo nos traz uma questão de eu abro um bar em um mês, ele abre, fatura no verão, ou seja, ele performa, e depois ele vai reformar e vai melhorar para o próximo momento. Então o projeto é performance. O projeto ele tem que entregar algo em resultado. A pessoa tem que sentir que aquele movimento todo que está sendo feito no ambiente corporativo, seja o que for, seja uma cabine, seja trabalhar com conceitos biofílicos e tal, ele tem que ter um fundo de resultado. Porque o projeto pelo projeto, ele vira desenho, e isso fica vazio. Então, o que a gente tenta trabalhar dentro do escritório é essa questão da performance do espaço corporativo. Outra questão importante também, que cada empresa tem um DNA. Então, a gente entender esse DNA do espaço como algo que vai fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo, não exista tanto turnover, né, no sentido dos funcionários, e isso a gente está prezando pela saúde mental das pessoas que trabalham ali, das pessoas que selecionam pessoas para trabalhar ali, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, você tem, como eu falei anteriormente, você tem um bom briefing, você tem um branding entregue, entendendo a identidade da pessoa, a voz daquela empresa, entendendo, né, como a empresa se posiciona, faz com que a gente possa criar um ambiente, uma empresa que cada ambiente tem a sua característica própria, atendendo estritamente as necessidades dela. Pode mudar daqui a 5 anos? Vai mudar daqui a 5 anos. Vai mudar daqui a 1 ano. Né? Então é onde nós retornamos para poder fazer essa reformulação. Mas eu acho que é importante a gente ter sempre essa questão do DNA da empresa, dessa questão de como a empresa se posiciona plasmado no ambiente. Então isso é uma terceira premissa que nós gostamos de colocar num projeto. E aí agora falando um pouquinho do mobiliário, que é onde a pessoa realmente efetiva a experiência dela. Hoje o mobiliário corporativo, como eu falei anteriormente, não é só mais a mesa e a cadeira. Hoje você tem cabine, você tem mesa que eleva, você tem móveis que se montam e vira uma plenária, depois ele vira sala de aula. Então, toda essa dinâmica do mobiliário corporativo
e muda o tempo todo, né? E todas as empresas lançam coisas todo dia, as feiras internacionais sempre trazem tendências. Uma coisa que a gente faz é tentar entender se aquela tendência faz sentido para nós, porque às vezes vai fazer sentido daqui a um tempo. O próprio empresário não está preparado para receber, a empresa não tem pessoas para receber, né, aquele tipo. Então, esse entendimento é algo que a gente tenta fazer em relação ao mobiliário corporativo, mas tentar trabalhar com um layout no qual ele seja flexível, que a pessoa possa moldar o espaço de forma com que as coisas vão mudando dentro do próprio espaço. Falo um exemplo que, por exemplo, 2 anos atrás, talvez 3 anos, as cabines, na nossa região pelo menos, era algo que as pessoas não usavam. Tu tinha uma sala de reunião grande que sentavam 2 pessoas, ocupava a sala de 10 e pós-pandemia e principalmente um pouco depois, né, com essa revolução, as cabines elas viraram quase que obrigação dentro dos ambientes de trabalho, né? E aí as cabines podem ser fechadas, elas podem ser casulos para uma reunião rápida, elas podem ser de diversas formas. E isso eu acho que revoluciona, né? Sai do padrão do que as empresas anteriormente estavam acostumadas a trabalhar. E o último item, que ele pode ser bastante polêmico, porque ele pode ser só um discurso, mas se a gente se aprofundar um pouquinho nele, ele tem substância, né? Tem poder e substância em relação ao assunto, que é a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade vai desde a escolha de materiais que tenham todo um processo de construção sustentável, né? Desde a escolha da matéria-prima, enfim, tem isso, e as certificações dos prédios, né? Eles vêm, as empresas vêm se adaptando a isso e mostrando esse tipo de especialização de uma forma mais efetiva, mas mostrar a questão da sustentabilidade não só como discurso, mas como resultado. E hoje a gente já tem estudo suficiente, por exemplo, para dizer que a biofilia, né, ela influencia diretamente na produtividade, no bem-estar das pessoas, e isso é algo que a gente, há 2 anos atrás, tu tinha dificuldade do cliente querer te ouvir. Hoje, ele já pede a plantinha pendurada, né, o vaso do lado da mesa dele, e isso já faz parte do cliente. Tem empresas que nós atendemos, que contrataram pessoas para cuidar de todas essas plantas. Então, tu criou um novo cargo, né? É quase um jardineiro biofílico ali do negócio, para poder cuidar. Então, tratar a sustentabilidade como algo não só no discurso, da boca para fora, e que daqui a pouco só escorre entre as mãos como se fosse areia, né? Mas é algo efetivo, assim, algo que faz o ambiente mudar, né? A partir do uso desses conceitos. Então, quando a gente junta esses 5 conceitos, que é o escritório como experiência, o escritório como performance, a personalização, né, o DNA espacial do espaço, o mobiliário inteligente, a sustentabilidade, só isso já me dá argumentos suficientes para convencer o meu cliente da qualidade do projeto, do que a gente está entregando como especialização, e principalmente me dá a possibilidade de criação infinita, né? Cada cliente vai estar no momento, talvez eles não entrem em todos esses itens, mas de alguma forma a gente tenta apresentar dentro do processo de projeto para que pelo menos pro próximo ele esteja com a cabeça mais aberta. Então, acho que a gente é vetor de mudança, sabe? Sem dúvida. E como a gente está no dia a dia entendendo esse mercado corporativo, as tendências e tal, a gente levar essas coisas para os clientes mostra que, principalmente, a gente está ligado, né, nessas mudanças, mas principalmente a gente quer efetuar uma mudança que seja qualitativa e para os espaços de trabalho que a gente atende. Sim, sim. E, André, até pegando um gancho, né, de fato, quando a gente fala de sustentabilidade, muitas das vezes as pessoas elas acreditam muito que é discurso, né? É claro que você já trouxe que alguns dados, algumas informações já têm hoje bagagem suficiente, informações suficientes para que a gente consiga comprovar isso para o empresário. Mas no dia a dia,
como que esse empresário tem visto isso? Quando você apresenta com esse nível de informação aqui, que você acabou de passar, ele consegue ter esse entendimento da importância? Por mais que você tenha dito para nós que, poxa, às vezes o empresário ele já vem, não, poxa, plantinha pendurada e tudo mais. Só que ficou muito claro aqui na tua comunicação que a sustentabilidade ela é muito mais do que isso, né? Então ela vai lá desde o processo dos produtos que estão sendo aplicados ali até a forma como a empresa mesmo faz com seus resíduos e tudo mais. Qual que é a percepção do empresário quando você traz isso para dentro do teu projeto? Eu acredito que o empresário enfim, que nós atendemos, mas acho que de uma forma geral os empresários mais antenados, eles já entendem isso como um ativo importante dentro da empresa. Ele não é mais simplesmente o discurso da boca para fora. Legal. Assim, até por uma questão de sobrevivência dessas empresas, e sobrevivência no sentido de hoje a escassez de mão de obra é gigantesca, entendeu? Então, para você manter o espaço, essa pessoa dentro do teu espaço de trabalho, esses elementos são elementos importantes e são comprovados cientificamente através de pesquisas. Então, isso a gente consegue trazer e mostrar para ele. Mas na prática, quando ele começa a sentir, por exemplo, a diferença de gerações dentro da mesma empresa, Sim. que um prefere uma luz mais baixa, que não atende à norma, né, da NBR, a outro prefere uma luz mais alta. Essas coisas, esses elementos bem práticos assim do dia a dia, mostra que eu trabalhar a sustentabilidade, trabalhar o ciclo circadiano, né, da iluminação, e entender que eu posso ter uma iluminação durante o dia um pouco mais forte e uma iluminação mais fraca durante a noite, durante o entardecer, e eu ter pontos de iluminação específicas em cima da mesa. Isso, de certa forma, é trabalhar a sustentabilidade, porque a sustentabilidade mental, né, e funcional Então, quando ele começa a entender isso e começa a doer na pele, né, e a gente vem com as soluções, são coisas que pro próximo o cérebro dele já expandiu. Ele já não aceita mais diferente. E talvez ele vá trazer elementos para dentro do projeto que fortaleçam esse conceito que foi plantado anteriormente. Então eu acho que o empresário ligado, o empresário que está, né, enfim, está antenado com essas mudanças, ele já aceita isso de uma forma mais tranquila. Legal. E dentro disso, dessa comunicação que você leva para esse empresário, qual que é o desafio hoje como um arquiteto nichado, né? Que a arquitetura ela é um nicho e existem vários nichos dentro dele, né? Porque quando você vem com essa bagagem de conhecimento, naturalmente você demonstra um bom posicionamento. Você mesmo falou desse reposicionamento que vocês fizeram recentemente, mas muitas das vezes você pode estar concorrendo com outros profissionais que não são tão especialistas quanto você. Isso já percebeu em algum momento que isso pode ter elevado o nível ou te atrapalhado um pouquinho, porque muitas das vezes pode ser só você tá falando isso, né? Então, muita gente fala de concorrência, mas às vezes em alguns pontos ela é boa, né? Porque aí tem mais pessoas falando de normas, de conhecimento, de estudos. Como arquiteto especialista, qual que é esse desafio hoje? É um desafio de amadurecimento pessoal e profissional. Legal. Principalmente, porque você entender um mercado qualificado, que o mercado qualificado faz bem para a sobrevivência do seu escritório. Sim. Isso é amadurecimento, né? Eu não sou contra o arquiteto X ou o arquiteto Y. Perfeito. Se o mercado estiver vibrando na mesma sintonia, a gente está comparando laranjas com laranjas. Sim. E aí, se eu preferir o escritório A pelo escritório B, tá tudo certo. É claro que a gente trabalha e em alguns momentos nós nos deparamos com propostas distantes da nossa em relação à entrega, em relação à experiência, e de alguma forma, a mesma forma que eu falei ali que o cliente às vezes não está preparado para receber um elemento específico de mobiliário que não é aquele momento, talvez o cliente não esteja no momento da minha performance. Legal. Mas em momento algum eu vou me furtar e vender a ideia. Sim. Talvez ele vai levar a minha ideia ou o meu pensamento e vai conversar com o profissional que ele contratar e vai tentar colocar algumas coisas que fizeram sentido para ele. Porque com a experiência, você conversando com o cliente, você vê que as coisas que você fala faz sentido. Falar em performance, falar em produtividade, falar em bem-estar, eu estou falando com o colaborador dele. Eu não estou falando
de forma aleatória. Sim. Então esse discurso, se a gente não, né, se eu não fechar o trabalho, mas eu tenho certeza que ele leva. Alguns foram e voltam, né? E aí voltam já com essa percepção de que, ok, aqui eu tenho um porto seguro, né? Não somos infalíveis, né? Somos falíveis como seres humanos, mas aqui tem um porto seguro no qual eu possa buscar qualificar, né, o meu espaço de trabalho. Mas, cara, eu acho assim, ó, o meu problema do dia a dia como arquiteto é o problema do arquiteto B. Essa troca é extremamente importante, sabe? A troca, principalmente nesse mercado corporativo, que é um mercado, como você falou, nichado. As trocas são importantes. Adoro quando vem um palestrante, a gente possa fazer uma pergunta e a dor dele é a mesma dor que a minha, e a gente possa trocar uma ideia, e isso, os dois, é 1 mais 1 somando 3, né? A gente sai daquele... Então essa ajuda, enfim, é importante, assim, entendeu? Agora, o cliente optar por um, optar por outro, faz parte do jogo. Faz parte do processo. A gente, ao máximo, se a gente entende que o cliente é relevante, né, para o portfólio do escritório, a gente briga até o final. Sim. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Sim. E de onde veio todo esse conhecimento? Claro que você tem uma bagagem, você mesmo falou que está bastante tempo atuando, mas eu percebi bastante nível de profundidade em cada uma das tuas explicações, assim. Pelo que a gente sabe, hoje a faculdade tradicional não entrega isso, né? Pouquíssimo você sai da faculdade com esse conhecimento. Você buscou isso ao longo do tempo? Teve algum momento que virou alguma chave na tua cabeça? Eu quero trabalhar com isso? Porque quando é nicho, como a gente estava falando, é mais raro, né? E quando é raro, normalmente tem uma chavezinha que muda, né? Houve esse momento? Houve esse momento, mas assim, como tu falou, a faculdade não te prepara, mas talvez não seja nem o papel, assim, efetivo da faculdade. Ela é mais generalista, né? Mas hoje poucas faculdades têm cadeiras específicas de corporativo, né? E eu falo isso porque a gente vai fazer algumas palestras na faculdade e raro somos chamados por uma cadeira, às vezes é uma palestra mais aleatória, assim, né? Não tem um foco no corporativo. E também pelos estagiários que passam pelo escritório, a gente vê, de certa forma, um despreparo. É claro que ele é estagiário, ele tem que aprender, ele tem um processo de aprendizagem, mas um despreparo no sentido de entender o que está acontecendo naquele mercado que daqui a 4 anos ele vai estar né, sendo jogado aos leões. Então essa sabe, é uma visão do mercado. Mas e aí a chave, eu quando me formei, eu comecei a trabalhar num escritório que fazia varejo. E ali eu vi que era um foco, eu entendi a questão de foco, principalmente. E aí saí desse escritório depois de 4, 5 anos e continuei trabalhando no varejo por conta própria. Quando montei o escritório, eu tinha a ideia de focar, só que talvez Florianópolis não estaria tão preparada à época de receber escritórios nichados, né? Então a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Só que num determinado momento, ou você foca, ou você é um generalista que atende tudo e não dá tempo de se aprofundar em nada. Então a questão do aprofundamento, ela acontece nesse momento, quando a gente decidiu virar um escritório especializado em projetos corporativos e de varejo. Porque aí as suas leituras, a busca por conhecimento, seja num curso, é tudo focado para isso. Né? E isso para nós é importante. Durante o ano tem as viagens, né, de aprofundamento, tem, enfim, cursos online. Hoje tem uma variedade absurda. Tem leituras além do corporativo, mas para entender a mente humana, que é muito importante, que é extremamente importante, porque não só a mente humana da pessoa na minha frente, mas a minha mente humana. Sem dúvida. Entendeu? Porque se eu não estiver preparado, eu não vou conseguir contribuir e não vou conseguir trocar com... Então essa então venho estudando bastante, o escritório vem, né? Eu não falei anteriormente, mas o escritório hoje sou eu, sócio, a Paula sócia, somos 2 sócios, e aí nós temos 3 arquitetos que estão em cada área específica, o Douglas, a Karine e a Cris, e nós temos 2 estagiários atendendo hoje então somos em 7 dentro do escritório. Uma boa estrutura. É um escritório, não é um escritório pequeno, né? Não é um escritório grande, é um escritório, só que é um escritório, eu diria, produtivo.
Legal. É um escritório que esse DNA que eu estou te falando de entender produtividade, de entender performance, o nosso escritório performa. O nosso escritório entrega. Como eu falei, não somos infalíveis, somos falíveis, estamos aprendendo sempre, mas deixar o cliente sem resposta, demitir clientes são coisas que passam muito longe do nosso objetivo. Porque a gente vai até o fim, vai né, atender, performando e entregando o máximo que a gente pode dentro das limitações que nos são postas. Legal. E quando foi faz bastante tempo que vocês fizeram essa... A transição? Isso. Eu acredito que deva ser, acho que uns 10 anos. Bastante tempo. Aproximadamente, a gente decidiu começar a fazer. Uhum. E aí o decidir é o movimento. Sim. Então esse movimento começou a ser feito. Hoje ele é muito mais efetivo, hoje a gente prefere não atender, não escolher, prospectar trabalhos residenciais, de interiores, de residencial, porque não é o nosso foco. Uhum. E temos profissionais ao nosso lado, competentes, que fazem isso melhor que nós, no qual a gente indica trabalhos. Legal. Então essa é a nossa... da mesma forma que eu recebo de muitos fornecedores, de muitos... principalmente de fornecedores, indicações para fazer projetos corporativos, eu repasso os projetos que não nos cabem. E tem uma troca genuína aí nesse processo. Que legal. E tudo tem espaço para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E chegou a pagar algum preço naquele momento, 10 anos atrás, quando você se reposicionou? Eu acho que o preço está muito mais na nossa cabeça. Assim será que eu tô fazendo certo? Uhum. Será que eu tô abrindo mão e não vai ter mais projeto e eu não vou conseguir pagar as contas? Porque o boleto chega. Então esse é o pensamento, é a nossa mente nos puxando por um ambiente, né, que não é o nosso. Sim. O nosso objetivo está aqui na frente, eu sei meu objetivo. Sim. Né, o nosso objetivo de escritório. Então, mas sempre tem um pé atrás. Às vezes são os 2 pés. Então, você tentar sair daqui e assim, entender que isso aqui é importante, mas o que está lá na frente é mais, e sabe, eu acho que é esse, mas eu acho que a maior dificuldade é o nosso pensamento, sabe? O pensamento é você entender que aquele é uma tomada de decisão definitiva, é uma tomada de decisão que talvez você vai sentir uma dor inicial, no sentido de perder alguns clientes e não estar até se relacionando em eventos específicos de arquitetura residencial. As pessoas não te convidam, os lojistas não, e tá tudo certo, sabe? Porque é foco. Sim. Sabe? Então, e aí, quando a mente entendeu isso e se tranquilizou que isso já não fazia mais parte do nosso processo, aí eu acho que as coisas naturalmente aconteceram. E você entende que todo esse posicionamento que você teve, essa transição e principalmente esse foco hoje te ajuda quando você vai projetar para um cliente que é corporativo, que ele também busca resultado, também busca que o ambiente dele trabalhe a seu favor? A vibração é genuína, a vibração é a mesma. Sim. Entendeu? É claro que às vezes a gente chega numa vibração 90 e ele está na 40. Então aí ali a gente tem que dar uma nivelada para poder, né, a frequência bater e a gente poder desenvolver o trabalho. Mas facilita porque às vezes a gente enxerga coisas... Eu sempre falo, nos 5 primeiros minutos da reunião, eu li o cliente e eu sei da forma que eu vou me posicionar a partir daqueles 5 minutos aos 45 minutos da minha reunião. Sim. Ali eu já li, e aí a gente vai trabalhando os itens. Às vezes são itens que eu não preciso colocar agora aos 15 minutos da reunião, mas eu vou colocar aos 30, porque eu sei que lá vai fazer mais sentido. Porque e tem um processo de aceitação dele aqui, né, de tudo que eu vou falar. Então são coisas desse tipo que a gente vai montando. E a experiência vai te fazendo nesse meio do caminho, se eu encontrar a pedra, eu transformar a pedra não no obstáculo, mas no caminho. Então eu encontrei a pedra continua. Sim. E tá tudo certo. Então, entender o cliente nesse processo e a gente passando por isso dentro do escritório, eu acho que facilita, com certeza. Sim. Com certeza. O André, me chamou a atenção também mais uma coisa. Não é só arquitetura, né? É empreendedorismo, é comercial e tudo mais. Então, assim, tudo que você tá falando, assim, mais uma vez, lá na faculdade não te ensina, né? Então, foi uma jornada para chegar até ali, né?
como a gente, né, te conhece há um bom tempo, a gente sabe que você passou por vários cursos, treinamentos, justamente para conseguir concatenar isso tudo, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, como que você construiu isso, para ter esse olhar comercial, esse olhar de leitura, esse autoconhecimento que você também trouxe aqui pra gente, e como isso impactou. Já tem exemplos reais aí, pelo que eu entendi, né? Na verdade, assim, quando eu trabalhei naquele primeiro escritório que eu me formei, no varejo, e entendi que aquilo era algo que me fazia sentido para mim. Quando eu fui largar, depois de 4 anos, 5 anos, eu saí do escritório, eh, tu não sabe vender, tu não sabe fazer proposta, tu não sabe fazer nada, Sim, entendeu? Tu não sabe se vender. sim, Então, foi construindo. Os primeiros trabalhos vieram através de indicação tu chega no cliente, o cliente te fala coisas que fazem sentido ou não fazem, ali você filtra e você vai montando essa bagagem, né? Na qual no próximo essa bagagem já vem junto e já soma um pouquinho então, e hoje, por exemplo, quando eu vou a uma reunião com baita cliente, né, um baita cliente no sentido de um cara que performou, que tem sucesso e que, né, alcançou o que eu mais gosto é ouvir ele falar, porque tu lê coisas que tu pode usar no teu dia a dia, né? E a forma que ele resume assuntos extremamente difíceis em 5 minutos, e você olha aquilo e, putz, isso é sabedoria, é a né? pedra no caminho, né, que É, se tornou um exatamente. degrau para subir mais. Exatamente. Então, essa observação, às vezes falar menos e ouvir mais, né? E tudo isso faz criar vamos dizer, essa carapaça, né? Que tu vai levando durante o tempo, e ela melhora sempre. Eu sempre penso, mesmo num processo difícil, um processo a gente lida com obra, a gente lida com uma série de fatores que não dependem só de nós. Então, às vezes você se estressa, né, no dia a dia e tal, enfim, qual arquiteto não se estressa? Mas dentro desse processo, até esses momentos difíceis constrói coisas positivas. Isso é uma coisa que eu tenho em mim, assim, eu vou filtrando. Eu tento ao máximo tirar proveito de tudo que eu passo. E aí, de certa forma, o que eu vou aplicar para esse cliente ou para aquele cliente vai depender, né, dessa análise que eu faço, mas do cenário que ele me colocar. Mas a experiência a gente vai acumulando e vai levando, assim. Eu vejo, e isso é uma coisa que você vai fazer curso de venda, você vai fazer curso de oratória, você vai fazer o curso que for, no curso eles não conseguem te passar isso, né? É uma coisa. É porque é o teu dia a dia, é o como você se vira. Eu vejo assim, vou numa faculdade, vou ensinar aos quase formados a vender projeto. É muito difícil. Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um momento, cada um tem uma experiência, cada um tem uma mentalidade que você não vai conseguir fazer. Então, passar dicas, fica superficial, mas talvez seja o que dá para passar, né? Se a pessoa está do meu lado é muito mais fácil, porque aí a troca é muito mais direta, reta, aqui a gente se entende. Mas no dia a dia passar essas informações é muito difícil. Sim. Mas é algo que eu me descobri, eu nunca soube vender, nunca vendi nada, sabe? Tem histórias bonitas que vendia, pô, eu nunca vendi. E aí eu me aprendi a vender depois de formado. Então é uma construção, mas hoje eu gosto. Hoje me dá prazer usar os argumentos certos, ver o que o cliente entendeu, ver que ele deu valor àquele argumento e por causa daquele argumento ele te contratou. Sim, sim. Não é o valor lá no final, porque desconto, cara, faz parte do processo. Sim. Não dou desconto. Eu dou, Sim. ponto. Né? Mas faz parte do processo, é uma questão de a gente chegar num termo que seja interessante para mim, interessante para ele, e que a gente faça um bom trabalho, consiga entregar, e que daqui a 2 anos ele me contrate novamente. E também, assim, daqui a 2 anos resolvi mudar o foco, contratei outro profissional para me dar uma outra visão, tá tudo certo, entendeu? Existe mercado e a gente vai se renovando. O escritório tá, né, nesse sentido, vem buscando e vem crescendo, vem ganhando essa força, então eu sou muito tranquilo nesse sentido. Sim. E assim, e outras coisas, leituras além da arquitetura, sabe? A leitura de filosofia. Sim. Pô, os caras lá da Grécia ensinavam muito, cara. Os caras falaram,
assim, eu tenho minha crença religiosa e tal, mas você pega as parábolas de Jesus, porra, eles ensinam até hoje. Ou parece que é atual, né? Mas assim, olha quanto tempo para aprender. Tem gente que não aprende, entendeu? É difícil. E aí você pega boas leituras. Eu acabei de ler um livro, Mais Esperto que o Diabo, Sim. Napoleão Hill. Muito bom. Que minha cabeça explodiu. Aí mas aí você vai ver o que ele está falando aqui, é o que os filósofos na Grécia falavam e o que a neurociência está falando hoje. Sim. Então, os caras aqui na Grécia, Muitos anos atrás, eles só estão falando de forma diferente. Sim. Então, e essas leituras ampliam o nosso olhar perante o entendimento do cliente, perante as dificuldades que a gente vai passar no nosso dia a dia de trabalho com os colaboradores do escritório, sabe, entender o momento de cada um. Então, buscar coisas além da arquitetura. E eu acho que a gente converge num ponto aqui, quando você falou ali de como o argumento certo para o cliente. A gente, na verdade, quando vende, o conceito de venda mudou um pouquinho, porque no passado era aquela figura do vendedor, que ele convencia as pessoas e tudo mais, e hoje, na verdade, não. Existe uma dor e existe o remédio, mas que muitas das vezes não é passado da forma correta. Então, a gente sabe receitar o remédio correto, e é isso que é aquilo que você falou que dá prazer, né? Que é onde... E diferente de um farmacêutico que te vende um frasco, você toma e a sua dor de cabeça passa. Exatamente. Eu vender arquitetura, eu tô vendendo um sonho impalpável, por enquanto. Eu vendo um papel. Exato. E que esse cara tem que acreditar em mim que vai atender todas as necessidades deles. Então isso é muito difícil, né? Essa capacidade de vender dessa forma é algo difícil de fazer. Sem dúvida. Então por isso que dá prazer. Sim, é complexo, né? Exatamente. Ô André, e dentro de toda essa complexidade, inclusive, como tem sido o papel do André dentro do escritório? Porque como a gente falou, já não é mais um escritório pequeno, né? Então, eu entendo que até pela tudo que você me falou, você transita bem em todas as áreas ali, mas tem alguma coisa hoje que, por exemplo, você já não faz mais, ou que você tem feito mais agora? Qual que é o papel hoje como fundador do escritório e com esse crescimento aí, com mais pessoas trabalhando? Eu e a Paula, nós organizamos o escritório para que nós tivéssemos os processos. Primeiro, processo é tudo, assim, então tudo tem processo. Isso é uma coisa que nos ajuda a nos libertar do nosso próprio escritório, assim, né? Porque eu tenho pessoas extremamente competentes que respondem todas as etapas dos nossos processos. Tenho parceiros externos que também já estão acostumados com o nosso processo interno e também já respondem na mesma sintonia. Então tudo isso facilita o nosso trabalho. Hoje eu estou muito mais na parte de comercial do escritório, vendas, né, fazendo essa parte. Capto muito o que o cliente quer, trago para o escritório e aí, de alguma forma, a minha ideia é dar o briefing inicial e permitir que os arquitetos que trabalham conosco possam também se desenvolver como eu me desenvolvi há um tempo atrás, né? Há bastante tempo atrás. Então, que eles possam, hoje está criando uma cafeteria, amanhã está criando uma indústria e depois está criando um escritório. E que a nossa troca, experiência seja a mais real e clara possível, sabe? Sem rodeios, né? Eu acho que isso aqui não vai ser interessante porque o cliente não vai atender a necessidade do cliente. Não, isso aqui é uma ideia que talvez ele não pensou, mas acho que vai fazer sentido. Essa troca é uma troca direta. Então, eu ainda participo um pouco desse processo de projeto. A Paula, diferente de mim, eu estou na rua vendendo, ela está mais dentro do escritório, coordenando a equipe e fazendo a parte também mais burocrática do escritório. Então, são pessoas que se complementam nesse sentido. E de certa forma dão o equilíbrio que a gente precisa, principalmente mental, para o negócio fluir de uma forma mais tranquila. Tem intempéries? Tem, claro que tem, sabe? Sempre tem. Em alguns momentos entram processos que não estavam planejados dentro do nosso cronograma e que precisam de respostas rápidas. E aí eu tiro o salto do arquiteto, sabe? Sim. E sento na mesa e desenho. Sim. Sabe? Desenho, faço maquete eletrônica, renderizo a maquete, porque faz parte. Eu sei fazer. Talvez pela experiência que a gente tem, a gente consiga buscar alguns atalhos para atender mais rápido. Mas, de certa forma, eu tento sempre colocar
a equipe, né, a equipe que a gente está formando dentro de todo o processo, assim, para que a gente possa, para que eles possam se desenvolver e sobe mais tempo para eu poder fazer a venda qualificada e buscar novos clientes e fazer os contatos e que sobre tempo para Paula também gerenciar a equipe de uma forma mais adequada, tal. Então a equipe ali é fundamental, assim, entendeu? Mas de certa forma a gente flutua um pouquinho sobre tudo, mas eu tenho mais o foco na venda e a Paula no foco no escritório. Legal, legal. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, justamente por estar num nicho corporativo, comercial, o cliente, quando ele entende toda essa estrutura que vocês têm, ele acaba tendo um entendimento que há uma credibilidade, assim, muito grande para que isso seja executado, né? E até voltando um pouquinho agora pro ambiente de trabalho, né? Falando agora, hoje, o que vocês nicharam, assim? Eu sei que vocês têm corporativo, comercial, logístico, o que hoje a Estúdio Doce faz, assim, e conta pra gente um pouquinho também, que às vezes fica muito na dúvida do pessoal, essa diferença, principalmente do corporativo pro comercial, por mais que estejam muito próximos, acredito que tenha diferença, né? Esse foco, de repente, no logístico também. A gente pode começar a entender o corporativo como o CNPJ, né? Uhum. Mas aí o varejo também é CNPJ. Então, em algum momento, a gente separou o varejo e corporativo porque são dois times diferentes de projeto. E como o residencial é outro time, né? Então, eu tenho clientes, só fazendo um parênteses, eu tenho clientes do corporativo que nos chamaram para fazer o apartamento. Uhum. E aí você vai sentar com ele para discutir o residencial, que é um outro time, com a cabeça do corporativo. Isso é uma loucura. Que aí você marca a reunião de 1 hora, a reunião dura 3. Aí você sai frustrado. Mas eu falei, pô, não posso sair frustrado, porque é outro... Sim. Então, esse time é diferente. Então, o time do varejo e o time do corporativo são diferentes. Uhum. Até porque o corporativo, ele demora mais para eu refazer o conceito, no sentido de fiz o escritório hoje, eu vou refazer daqui a 2 anos, 3 anos, talvez um pouco menos. O varejo não, o varejo ele se renova muito mais rápido. Então, às vezes, de um verão para o outro, o lojista tá renovando. As entregas do varejo são entregas muito mais rápidas, eles têm que ser muito mais objetivas. Então a gente tenta de alguma forma atender os dois nichos, e a mesma equipe atende os dois nichos, né? Um dos meus papéis é entender o prazo desses. Então, esse aqui a gente tem 20 dias para tocar, esse aqui eu tenho 2 meses para tocar. Então, esse time eu passo e a gente trabalha juntos, né? Tem projetos corporativos que duram 1 ano, dificilmente um projeto de varejo dura 1 ano. É claro, numa escala, por exemplo, de um supermercado ou na escala de uma indústria, numa escala um pouco maior, talvez a gente tenha um tempo a mais, mas dificilmente. Os projetos entram e saem rápido do escritório. Assim. Essa é uma premissa nossa. Então, essa organização, ela se dá da mesma forma por processos. Assim, a gente tem um software de gestão do escritório, no qual, quando a gente fecha o projeto entra no software, lá eu tenho checklists de todo o projeto. Então, assim, fechei um projeto de varejo. Esse item aqui é mais corporativo, ele sai de checklist. Então, a pessoa que está trabalhando ali, ela tem uma ordem a seguir até entregar o nosso objetivo final. Isso facilita esse processo dentro do escritório, entendendo os prazos diferentes de corporativo e varejo. Legal. Mas, de certa forma, o que a gente entende para os dois e que eles têm uma certa convergência é a gente entender o DNA de quem a gente está atendendo. Isso para nós é importante. Se a gente pegar hoje os projetos que nós fazemos, varejo corporativo, e botar um do lado do outro, eles têm uma linha de pensamento, que é a linha do escritório, mas eles não são iguais a um ao outro. Cada um tem uma identidade. Cada um tem uma identidade. Legal. Uma loja de vinho é diferente da loja de açaí, que é diferente do escritório. Isso para nós é importante. Isso a gente já fez. Fizemos, mas o cliente não aproveitou. Então tá, isso fica na nossa bagagem para a gente aproveitar em outro projeto, porque a gente entende que isso aqui é interessante. Isso aqui a gente já fez. Para o outro começa no outro projeto, isso aqui já não é mais interessante. Vamos partir para uma outra ideia. Então esse exercício é um exercício diário, porque o cara que está no corporativo e no varejo, ele quer inovação. Ele quer se diferenciar, principalmente do varejo, ele quer se diferenciar do vizinho.
que vai começar a botar placa maior para poder aparecer mais. Não preciso disso. Eu posso ter uma historinha melhor contada de uma outra forma, né, para poder atender a mesma necessidade. A gente entende que o comercial, principalmente, a arquitetura, ela tá totalmente ligada à performance do ambiente, você mesmo falou, né? Você faz com que o espaço venda, né? Os clientes, quando chegam para ti, já têm essa percepção ou é construído com eles ao longo desse briefing, desse projeto, desse processo como um todo? Alguns clientes têm essa percepção, mas eles não sabem externar. Então, e aí, nesse momento, a gente tem ali vamos dizer assim, uma pauta básica de uma reunião para o varejo, na qual esse é um dos itens que a gente toca, né? Porque a gente sabe que ele é um item sensível ao empresário que está ali batalhando no dia a dia e quer fazer o negócio dele performar. Então a gente tem isso, a gente levanta, né, e aí quando a gente sente que alguns assuntos desses têm convergência entre eu e o cliente novo ou um cliente antigo que a gente está retomando, é onde a gente acaba focando mais o nosso processo de venda, principalmente, né? Mas tem clientes que às vezes chegam alheios a isso, às vezes chegam não sabendo, né, se comunicar. Então é onde a gente ajuda. É onde vocês, de fato, apresentam o trabalho de vocês, né? Isso. Legal. E você comentou também, agora falando um pouquinho do corporativo, que a pandemia ela mudou um pouquinho os espaços de trabalho, né? Quais foram, assim, além dessa busca de volta dos profissionais para dentro do modelo mais presencial que a gente percebe, teve alguma coisa assim a mais que você percebeu que mudou muito dentro dos escritórios de hoje, de pouco tempo atrás, né? Porque a pandemia foi ontem, parece, né? Eu acho que a questão de entender as pessoas com mais precisão a necessidade das pessoas que trabalham contigo, elas acabaram norteando todas as tomadas de decisões, né? Para alguns escritórios a biofilia faz sentido, para outros não. Para alguns escritórios espaços remotos e definidos de reunião faz sentido, outros não. E assim, essas variáveis elas são bastante grandes pós-pandemia. O mais importante no nosso entendimento pós-pandemia é entender em que momento as pessoas que trabalham dentro daquela empresa estão e de que forma que eu posso fazer com que, aonde elas estão, elas melhorem a performance e o bem-estar delas, e também enxergue de que forma daqui a 5 anos elas podem melhorar nesse processo e melhorar como pessoas, melhorar como relação entre as pessoas que ela trabalha e tal. Então, e aí entendendo esse espírito, né, essa forma com que a empresa se apresenta, a gente vai buscar a melhor solução nesse sentido. Mas o espaço que era fechado antes já foi totalmente aberto e hoje é híbrido, né? Hoje tem cabines, não tem cabines, as pessoas se relacionam. Então, principalmente sala de reunião, acho que é uma coisa que mudou bastante pós-pandemia, né? Tinha grandes salas, hoje tu não tem. Hoje tu reúne na natureza, embaixo de uma árvore. Essas coisas, há pouco tempo, elas não eram tão aceitas. Hoje tu vê bastante construções, tu construir o espaço corporativo pensando que ele pode ser um espaço transitório, porque a pandemia te trouxe isso, de que o espaço tem que mudar para se adaptar, né? Então, eu lembro de um projeto que eu vi, se eu não me engano, a sede do Google, em algumas cidades dos Estados Unidos, que eram tendas de circo, e eles montaram um ambiente embaixo, principalmente pensando nessa transitoriedade. O meu ambiente de trabalho pode mudar, mas eu estou embaixo de uma lona, então eu vou mudar do jeito que eu quiser. Então esse pensamento é um pensamento muito interessante, sim, né? Sim. Então eu acho que é mais nesse sentido, assim, sabe? São intervenções importantes, mas que a gente tem que ver se faz sentido para as empresas que a gente atende. Eu acho que Deixa eu ver se eu peguei, você falou um negócio muito legal. Talvez antes a gente tinha um ambiente de trabalho, as pessoas chegavam ali e se adaptavam a ele. Hoje a gente coloca as pessoas no centro desse ambiente e adapta o espaço para eles. É mais ou menos isso? Eu acho exatamente isso, e acho que anteriormente os espaços estavam ali, tu contratava as pessoas para sentar naquele espaço. Talvez o entendimento do gestor, né, que cuida das pessoas, é exatamente esse o mesmo. Assim, ela tinha uma visão da importância das pessoas para a empresa, mas o espaço não refletia esse pensamento.
Eu acho que hoje o espaço ele tem que refletir esse pensamento. Legal. Porque senão as pessoas vão buscar outras oportunidades. O híbrido tá aí, você trabalha daqui para uma empresa dos Estados Unidos, para uma empresa... Eu estou buscando aonde eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar na praia. Hoje o mercado te permite isso, né? Grandes empresas lutam para que as pessoas voltem, para absorver cultura e tal, mas hoje abriu uma porta que não fecha. Talvez ela só dê uma encostadinha, mas ela não fecha mais. Porque o cérebro expandiu, né? Te permitiu ver as escolas eram todas dentro de sala de aula, de repente virou, né? Sala de aula virou em casa. Rapidamente eles se absorveram isso, trocaram. Então essas mudanças, elas são todas baseadas, no final das contas, no bem-estar das pessoas. O mobiliário é desenhado para isso, né? A borda, a gente fala em ergonomia, a gente fala de uma série de elementos, em controles da cadeia, mas tudo a base é a pessoa. Sim. São os humanos. Sim. Então, se a gente não cuidar disso, né, das pessoas que trabalham conosco, dos humanos, para quem a gente faz projeto, principalmente nós arquitetos, a gente tem que enxergar que a gente faz projeto para as pessoas. Sim. E não um projeto que vou fazer uma cadeira diferente porque esteticamente a pessoa não vai sentar, a pessoa não vai... O varejo bate muito nisso, entendeu? Então a gente tenta dentro do escritório botar as pessoas no foco do negócio. Sim, então no entendimento do André, hoje o futuro do escritório é híbrido. Ou isso vai para cada tipo de empresa? Porque você falou num ponto de cultura, né? Eu acho que vai para cada tipo de empresa. Legal. Eu acho que tem empresas que você tá junto, faz sentido pro DNA dela, tem empresas de tecnologias que a gente atende que tem parte híbrido, ou trabalha, sei lá, segunda e sexta em casa, né? Então isso é muito variável. E isso são coisas que estão aí e talvez não mudem ou mudem daqui a algum tempo, mas hoje essa é a realidade. Então, eu acredito no escritório físico, as pessoas construindo relações, culturas, e o escritório não só como sentei, bati meu ponto, trabalhei e saí, mas me relacionar, né, dali experiência. Então, é algo que nos motiva, assim, a continuar fazendo bons escritórios para melhorar a vida das pessoas. Exatamente isso. Eu te fiz essa pergunta justamente porque se tem essa polêmica do não, agora é híbrido, é home office, é presencial, se cria uma verdade absoluta, às vezes, de uma coisa que depende muito, no que é o que você falou, cada empresa tem a sua característica. E as pessoas, cada pessoa é uma pessoa, então você vai encontrar pessoas que estão de acordo com o teu ambiente, né? Eu acho que isso é que acaba fazendo bastante sentido, né? Imagina você pegar uma empresa, sei lá, centenária, e dizer, não, hoje a gente vai trabalhar híbrido. Putz, quebra as pernas lá, porque o gestor talvez tenha um CEO um pouco mais, né, mas quebra uma empresa familiar, né? É difícil você implantar do dia para a noite algo nesse sentido. E tudo bem, né? Porque é o modelo da empresa. Sim. Então eu acho que não tem uma verdade. Existem possibilidades. Antes tu tinha quase uma possibilidade. Exato. Hoje tu tem outras. Agora, o que faz sentido para ti, aí... Sim. E é muito bom escutar isso de quem projeta ambientes de trabalho todos os dias, né? Então, o objetivo aqui do Arquitetando é justamente isso, é a gente trazer esse conhecimento para quem nos assiste, para conseguir entender essa realidade, né? Você falou da pandemia, da mudança, das gerações também é algo assim muito... talvez complexo na hora de projetar, porque você tem várias gerações dentro de uma empresa. Como é que tu vê isso pós-pandemia, mudança do espaço de trabalho, agora que é um outro ponto de atenção aí que se discute muito aí na internet, nas rodas de amigo, que é essas gerações diferentes, né? Isso impacta no teu projeto? Totalmente. Eu falo que... E essa questão das gerações é algo que me desafia a querer conhecer mais. Olha só. Entendeu? Porque... a gente atende uma empresa, eu tenho um exemplo, a gente atende uma empresa no qual ele tem 3 andares num prédio. O primeiro andar nós fizemos em, sei lá, 2020, 2019, e era o setor, vamos dizer assim, a leva principal da empresa, né? Os mais antigos, né? E iluminação calculada conforme norma. O segundo andar embaixo já é uma geração mais nova, já prefere luz mais baixa. Essa luz está muito... Aí tu vai lá, mede e tá... Então essa variação nos faz pensar assim, daqui a pouco eu tenho que começar a dimerizar a iluminação do escritório para poder atender, ou tu tem uma iluminação média e tu tem uma luminária de bancada para poder atender
o que quer mais luz e o que quer menos luz não tem. Então, essa questão da geração, e isso é um único exemplo, assim, mas tem várias situações que a gente precisa estudar. Sim. Porque é muito. Esse é um papo muito Não é contemporâneo tangível, né? ainda, entendeu? É muito. Ele está muito na ebulição. E eu te confesso que eu busco bibliografia, eu busco estudar isso porque influencia nos projetos. Influencia nos projetos. E mais uma coisa legal que contextualizou com o que você falou agora há pouco, né? Que o ambiente ele precisa ser adaptável e precisa ser flexível, né? Por conta da dinâmica da empresa, que é o que você falou agora há pouco, mas agora também pela necessidade de cada usuário, né? Então, de fato, está em ebulição, né? E é bem legal a gente começar a entender isso, porque o empresário, na hora de contratar um profissional, ele vai justamente buscar toda uma bagagem, um conhecimento que consiga pegar todas as áreas, né? E é com isso que eu aproveito para te perguntar, quem quiser contratar o André hoje, como que faz? É pelo Instagram, pelo WhatsApp? Eu queria que deixasse os teus contatos. Geralmente as pessoas entram via Instagram, lá né, @estudio2, mas também via meu WhatsApp, 48991310023. Fala diretamente comigo. Basicamente são esses os caminhos. Legal. Nosso escritório fica em Florianópolis, fica na região continental. Vocês atendem só a região? Atendem o Brasil? Atendem o Sul? Como é que funciona? Hoje a gente está com um projeto até na Arábia Saudita. Então, Coisa ali, né? se me levar para Marte, eu estou fazendo. E são essas coisas que nos motivam, assim, sabe? Sempre tem um desafio diferente, uma dificuldade com a língua, uma dificuldade com o fornecedor externo. Putz, e isso é porque tu vai te desafiando e vai melhorando sempre, né? Vai motivando. E são experiências que tu vai trazendo pro teu dia a dia. Sim, então... sim. Você falou que você tem bastante ferramentas de inteligência artificial que trabalham para ti lá hoje. Temos muitos amigos arquitetos, alguns ainda são meio avessos, outros gostam demais. O que tu enxerga na arquitetura em relação à inteligência artificial nos próximos anos? Como que vai ser o papel do arquiteto com toda essa revolução? Primeiramente, a gente está também engatinhando nesse assunto, né? Porque é algo novo, não novo, porque vem lá mas da forma que a gente usa é novo, né? Tô estudando o tempo todo, fazendo cursos e tento entender o que ela pode me ajudar no meu dia a dia, dos meus processos. Então hoje, quando eu faço um questionário para o cliente, no Google Forms, por exemplo, ele responde com as necessidades dele. Eu subo para uma IA, dou um prompt correto e ele me gera uma leitura do cliente, entender do perfil do cliente, se ele é um cliente dominador, se ele é um cliente... Isso me dá argumentos para eu continuar caminhando com esse cliente, só que um pouco mais calçado nesse sentido. E é um negócio tão interessante porque a gente atende um cliente que nós fizemos um primeiro briefing desses e levamos para a IA. Tá? Quando a gente foi fazer uma continuidade do projeto num segundo, a IA perguntou como é que tinha sido o primeiro. Isso para mim é fantástico, porque aí por exemplo, uma coisa que eu faço diariamente não, mas faço com frequência, principalmente quando eu pego estrada, viajo, eu vou conversando com o ChatGPT. Ouço música, ouço podcast, mas vou falando com ele, porque às vezes você sai de uma reunião com uma ideia na cabeça e aquilo, se eu boto uma música, boto um podcast, aquela ideia pode sair, né? Pode fugir. Eu largo a ideia nele, a ideia chega diferente em Florianópolis. E aí, se faz sentido ou não faz sentido, é algo que para mim é um processo. Legal. É processo de criação, processo criativo do negócio, assim. Então, a gente usa para isso. Etapas burocráticas, tipo, sobe o projeto executivo e monte uma planilha para execução de obra, né? Com todo o cronograma, ele consegue. É claro que a revisão é necessária, porque sempre vem falta de entendimento em alguma coisa, mas me poupa tempo absurdamente. Memorial descritivo para a prefeitura, ele gera o memorial descritivo, depois você vai e revisa. Sim. Mas a partir do momento que você começa a alimentar ele com informações, ele vai aprendendo contigo, ele é responsivo. Então ele vai aprender. Sim. Então o próximo vai ser melhor e o outro vai ser melhor. Então são coisas nesse sentido que a gente tenta fazer para aprimorar o nosso dia a dia e naquele sentido que eu falei de o projeto ser objetivo e ter um prazo dentro do escritório, quanto mais rápido ele sair, é mais interessante para todo mundo. Então eu me utilizo da IA para isso, assim. Então, você enxerga muito mais como um aliado do que como um vilão. Totalmente. É o cara que desenhava na prancheta e enxergava o AutoCAD como vilão.
Exatamente. Acabou. Acho que isso dá pra gente, inclusive, começar o nosso encerramento com um tema assim que é bem polêmico e que, de fato, traz aí uma lucidez muito legal. André, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer conversar contigo, e espero que possamos ter outras conversas ainda de bastante valor como essa. Muito obrigado. Obrigado também.